Fala! Eu me chamo André Castro, serei o host de vocês hoje e sejam bem-vindos ao canal The Machine Head. Estou trazendo hoje para vocês um tutorial também ministrado no evento Python Brasil 2020 e ele se trata de uma introdução ao Machine Learning com Python. Se você já nos segue no Instagram, você já sabe que vem muito conteúdo legal pela frente, então já deixa o like aí. E se você caiu de paraquedas aqui, também deixa o like, segue a gente nas redes sociais, se inscreve no YouTube, no Instagram, escreve em tudo aí. Aqui está o link para você encontrar a gente, que a gente está trazendo muito conteúdo legal para vocês toda semana de Data Science, Machine Learning, Ciência da Computação e Tecnologia e Carreira. É isso aí, me chamo André Castro, moro em São Paulo, sou Machine Learning Engineer e trabalho na Nuveo. O que a gente vai ver hoje? Primeiro vamos abordar um pouco das técnicas de como aprender Machine Learning. Depois a gente vai passar uns conceitos iniciais, depois apresentar algumas ferramentas e por fim fazer um mãos à obra. Primeiro a gente se pergunta o que é Machine Learning? Se você não conhece tanto, já aplica alguns algoritmos, mas não conhece a fundo, você pode pensar que é mágica, mas na verdade não é mágica, é tecnologia. É muita matemática e estatística por trás dos algoritmos. E como que você pode aprender Machine Learning? Basicamente existem, vamos dizer assim, dois caminhos. Quem já segue a gente no Instagram, você já é familiarizado com essa figurinha aqui. E essa estratégia da esquerda chama-se bottom-up, a da direita se chama top-down. E bottom-up basicamente é de baixo para cima. E ela é bem parecida com o que você vê na universidade. Vamos dizer que você começa vendo as disciplinas básicas de programação, matemática e estatística. Depois você começa a estudar um pouco em uma disciplina específica a teoria de Machine Learning. Depois você começa a aplicar os algoritmos em dados e problemas. E depois você está apto a construir sistemas e projetos grandes de Machine Learning. Então, você começa meio que aprendendo a base para depois estar apto a fazer grandes aplicações. Já na top-down, seria de cima para baixo, você começa já fazendo algumas aplicações, você basicamente aprende o alto nível sem entender a fundo como funciona o algoritmo por trás. E você pode se especializar em uma biblioteca, né? Tem aí o Scikit-Learn, tem também o Keras para redes neurais. E quando você já se especializa, você já sabe para que tipo de problema aplicar um algoritmo, você começa a aplicar em dados e problemas. E depois, se você quiser, estuda a teoria por trás dos algoritmos. Tem um passo aqui importante, né? Que se você não ficar atento, você pode ficar um pouco para trás nessa abordagem top-down, que seria justamente esse último aqui. Ele está aqui por último, mas é importante também você saber a teoria por trás dos algoritmos. Imagina que você só sabe aplicar um algoritmo, mas não entende bem como funciona. E chega para você dados novos, um problema novo, que você não consegue aplicar esse algoritmo que já existe. Você tem que criar um novo ou modificar. E se você não entende a teoria por trás, você não consegue resolver o problema. Então é meio que bom, né? Na verdade, recomendável você estudar sempre a teoria que envolve matemática e estatística, mas não desanime, é uma coisa muito bonita. A seguir, vamos passar para vocês alguns conceitos iniciais. A gente anda se perguntando o que é Machine Learning e o que é Data Science, qual a relação entre eles. Basicamente, Machine Learning é um sub-ramo da ciência da computação e da estatística e matemática que combina esses dois mundos e ele está aqui no meio. Já Data Science é uma combinação desses dois, mais um terceiro campo. E esse terceiro campo é o conhecimento específico de uma área. E essa área pode ser a área médica, a área da indústria, a área farmacêutica, a área de jogos. Enfim, quem conhece uma área bem a fundo consegue ser um bom cientista de dados. Ou seja, ciência de dados mescla esses três mundos. Imagina que esse unicórniozinho representa um cientista de dados e ele quer criar uma aplicação para resolver um problema na área da indústria. Então ele tem que saber um pouco de alguns conhecimentos específicos da indústria, precisa saber
conceitos de ciência da computação para programar algoritmos e também matemática e estatística. E a relação entre eles, esse diagramazinho aqui já mostra muito bem. Passando adiante, mais alguns conceitos iniciais. Temos aqui alguns tipos de tarefas que podemos resolver em Machine Learning, que são essas três, as principais. A de classificação, regressão e clusterização. Se você quer criar um algoritmo de classificação, você basicamente quer pegar o seu dado e atribuir uma classe ao seu dado. Vamos dar um exemplo como um dado de imagem. Você tem uma imagem e quer dizer se aquela imagem tem uma foto de um gato ou cachorro. Você tem uma classe gato ou uma classe cachorro. Já na regressão, você não quer atribuir classe, mas você quer aproximar uma função matemática para te trazer um valor. Ou seja, você quer predizer o preço do petróleo na semana que vem, quanto que vai ser. Então, você tem alguns dados e com esses dados você pode aplicar uma função matemática e calcular uma estimativa de preço, vamos dizer assim. Já na clusterização, não mistura com classe, mas é bem parecida. Que já na clusterização, queremos dividir dados em clusters, em áreas. Vamos dar um exemplo. Temos dados de doenças de vários pacientes, né, e as doenças que eles apresentam. Então, a gente quer dividir Maria, João, José, etc., em categorias de doenças. A primeira é gripe, depois pode ser varíola, pneumonia e assim por diante. Então, queremos pegar alguns dados que sejam parecidos e atribuir uma categoria. Por exemplo, gripe. Esses dados aqui são todos parecidos e atribuímos ele numa categoria. Agrupamos os dados, ou seja, a gente está dividindo. Não estamos atribuindo apenas uma classe, mas a gente está agrupando dados. Basicamente, a clusterização faz isso. Seguindo adiante, o que é Deep Learning? Também é uma questão muito perguntada por vocês e que realmente causa um pouco de confusão. Vamos explicar um pouco mais a fundo o que é o Machine Learning. Nos algoritmos de Machine Learning, esquece essa parte aqui embaixo, por enquanto, e vamos focar aqui nos algoritmos de Machine Learning. Nos algoritmos de Machine Learning, a gente tem os dados, né, como sendo o input, e o programador ele vai fazer a questão da extração de características, ou seja, características nesses dados que a gente consegue treinar um algoritmo, um modelo de Machine Learning. Por exemplo, uma classificação. E por fim, a gente vai ter um modelo que vai fazer uma classificação de dados, certo? Já no Deep Learning, esse passo aqui de extração de características é feito automaticamente. Ou seja, utilizamos uma rede neural e essa rede neural é inteligente suficientemente para extrair essas características que são importantes para utilizar no nosso modelo. O Deep desse nome aqui vem de profundidade, né? E quando você fala profundidade, você se refere à arquitetura de rede neural que contém várias camadas. Ou seja, você tem uma rede neural com várias camadas e isso origina o nome Deep. Quando você fala de Deep Learning, você está falando de redes neurais de várias camadas. Passando mais adiante, vamos ver um pouco sobre o pipeline de Machine Learning, ou de dados, vamos dizer assim. Primeiro, a gente tem dados, né, brutos que coletamos ou que algum cliente nos passa. Vamos tomar exemplo, a indústria. E temos dados de máquinas, né, da produção, dos produtos que são produzidos e tudo mais. Esses dados eles estão bem bagunçados. Nem sempre a gente consegue os dados. Eu acho que 99% dos casos os dados são bagunçados, que a gente recolhe dos clientes. E a gente tem que fazer uma exploração e validação dos dados, certo? Para depois fazer uma limpeza. Se a gente explora e valida, e se a gente precisa limpar, então é aí que entra esse passo de limpeza dos dados. O que seria limpeza dos dados? Você pode me perguntar. Isso tem um pouco a ver com a ciência de dados, né? Isso aqui é um ramo bem profundo. Fica para outro vídeo aí para explicar para vocês, mas basicamente limpeza é você tirar dados que não são tão relevantes ou modificar esses dados para a sua aplicação de Machine Learning.
E depois que você faz a limpeza, você tem os dados aqui, uma primeira versão dos dados, que pode ser dividido em treino e teste. E com os dados de treino, a gente vai treinar o nosso modelo, avaliar, comparar vários modelos, depois empacotar o modelo, ter o modelo final, construir esse modelo, integrar com o sistema e mandar para deploy. Que na verdade, deploy seria você mandar um modelo já treinado para o seu cliente utilizar, vamos dizer assim, seja na web ou seja em uma aplicação local. E depois que você faz o deploy do modelo, você precisa também monitorar e fazer relatórios do modelo. Por quê? Novos dados chegam constantemente, né? E os dados modificam e quem gera os dados também pode modificar, então o seu modelo fica defasado. Então é importante estar monitorando o seu modelo, se ele está performando bem, e se ele começar a ficar defasado, você volta aqui para esse passo inicial, que seria novos dados que você coleta e faz a limpeza e passa por tudo, até você ter um modelo mais novo, melhor. Então esse fluxo aqui é bem contínuo, por isso que chama pipeline e ele funciona sempre. Raramente você vai ter um modelo que ele vai funcionar para sempre, assim, né? Vamos dizer, porque seus dados mudam bastante, a não ser que seus dados não mudem. Isso depende da aplicação. Continuando, vamos ver algumas ferramentas, certo? Que você pode estar aprendendo para aplicar no seu dia a dia em problemas. Está aqui uma lista bem legal. Não sei se vocês conhecem todas, mas basicamente estão as principais aqui. E eu gosto muito de trabalhar com TensorFlow, né? Que é vamos dizer assim, não é uma API, mas é um framework para redes neurais. Se você quiser aplicar algoritmos clássicos, tem o Scikit-learn. Então, anota algumas dessas ferramentas aí, que elas são bem legais. Passando adiante, uma das ferramentas que eu também gosto é a ferramenta de AutoML PyCaret, que é o que a gente vai estar demonstrando aqui hoje. E o que a gente pode fazer com essa ferramenta? Ela é uma ferramenta de Auto Machine Learning, ou seja, ela vai nos ajudar a estar construindo modelos de Machine Learning de forma automática. E você pergunta, caramba, existe isso? Será que isso é bom de verdade ou é invenção? Eu posso dizer para vocês que realmente é bom de verdade. E essa ferramenta, ela consegue estar fazendo a preparação dos dados, né? Se você volta um pouquinho lá para o slide anterior, você vê um passo de limpeza e preparação dos dados. Ela faz de forma automática, ela faz treinamento também dos modelos automáticos, ela faz os ajustes, né, dos parâmetros do modelo também de forma automática, gera também gráficos de análise e interpretabilidade. Você também consegue selecionar vários modelos e gerar experimentos. Então, é uma ferramenta bem completa, ajuda bastante, seja você iniciante em Machine Learning ou seja você já uma pessoa que esteja acostumada a utilizar o Machine Learning e algoritmos. Essa ferramenta vai ser realmente uma mão na roda para melhorar e acelerar o seu desenvolvimento. E com isso a gente basicamente encerra essa primeira parte, né, que seria a apresentação de alguns conceitos e dessa ferramenta PyCaret. E vamos agora mãos à obra, vamos aplicar um pouco de código. Vamos lá, pessoal, essa é a segunda parte do nosso tutorial de hoje. Vamos à parte prática, né? Eu estou aqui aberto com Google Colab, basicamente é como se fosse um Jupyter Notebook online disponibilizado pelo Google, e vocês podem acessar esse mesmo Colab aqui no link abaixo na descrição do vídeo. Vamos lá. O objetivo do tutorial: eu quero apresentar para vocês o módulo de classificação do PyCaret. Então vamos fazer um algoritmo de classificação utilizando essa biblioteca PyCaret, como já mencionamos antes. Se você já é acostumado com Machine Learning, então você já vai entender alguns dos conceitos que eu vou estar falando aqui embaixo. Se não, não se preocupe tanto, que você vai estudando ao longo do tempo, né? Mais a fundo isso aí.
Mas o objetivo mesmo é dar uma pequena introdução a essa biblioteca e como você pode criar um modelo de Machine Learning de forma bem simples. A gente, para utilizar aqui no Google Colab, precisamos instalar, não é? Então você pode dar esse comando, rodar esse comando, que você vai estar instalando o seu PyCharts no Google Colab. Aqui seleciona essa célula, dá play nela, que vai instalar o PyChart, e você dá play nessa segunda célula, que vai instalar algumas features para utilizar o PyChart no Google Colab. Seguindo mais adiante, aqui tem um pouco de alguns conceitos de classificação binária, mas só revisando. Classificação é quando queremos aprender uma classe e aplicar em dados, e binária, que seria duas classes, ou aprovado e reprovado, ou positivo e negativo, ou padrão e não padrão, sim ou não, e assim por diante. Você leia aqui bem direitinho, você pode entender basicamente o que é uma classificação binária. Aqui também tem um pouco de explicação do módulo geral de classificação. E vamos falar um pouco do dataset que estaremos estudando hoje. Não existe Machine Learning sem dados. E para você ter dados, você costuma ter um conjunto de dados, também chamado de dataset. E o conjunto de dados que vamos ver hoje são dados de limite de crédito. E eles podem ser encontrados aqui no repositório da UCI. Você pode clicar nesse link que vai te levar para lá. Aqui são os dados brutos publicados em 2016. É isso aí. Então, vamos explicar um pouco dos atributos dos dados que existem em cada entrada. Temos o ID, que seria o ID de cada cliente. Limit ball, que é o valor de crédito concedido em dólares. Ou seja, se for 1.000, o cliente pegou emprestado do banco $1.000. Aqui o sexo, a educação, status de casamento, a idade, o status de reembolso, né? Quanto que o cliente ele pagou no mês passado, e alguns dados de faturas, valor do pagamento, enfim. São dados que mostram se o cliente está com a situação regular no banco, se ele está pagando os empréstimos ou não. Basicamente é isso. O conjunto de dados que vamos exemplificar hoje é esse. Mas se você quiser utilizar outro, qualquer que seja, fique à vontade para testar. Como podemos obter os dados? Você pode baixar diretamente utilizando o Pandas, na verdade carregar utilizando o Pandas, ou você pode baixar diretamente da base de dados do PyChart com esse comando aqui. Então você diz que seus dados, seu dataset vai ser um dataset de crédito. Se você quiser carregar um dado customizado, você utiliza a API do Pandas para carregar os dados. Não vou falar como, mas você pode ler um pouco mais aqui. E rodando esse código aqui, nós carregamos os dados para essa variável e logo em seguida ele nos mostra as 5 primeiras entradas, que aqui estão todos os atributos, né? Como você pode ver, entrada 0, o limite concedido foi de $20.000. O sexo já está dividido em categoria, em 1 ou 2, a educação, o status de casamento e tudo mais. E aqui são os dados do pagamento do cliente. E por fim, a gente tem a nossa variável default, nosso atributo default. Isso quer dizer se o cliente está sendo um bom pagador ou não. 1 significa que ele está sendo um bom pagador, ele faz parte da classe é um bom pagador, e 0 ele faz parte da classe não é um bom pagador. E a classificação que vamos realizar será nessa variável, ou seja, queremos definir se um cliente ele é um bom pagador ou não. Uma classificação binária, sim ou não. Aqui a gente pode checar o shape, ou seja, o formato dos dados da gente. Existem 24.000 entradas de dados e 24 atributos, certo? E a fim de demonstrar a função Predict Model em dados não vistos, a gente vai separar uma amostra de 1.200 registros, que vamos utilizar como conjunto de teste. Aí você pergunta, por que você vai fazer isso?
Porque sempre é bom a gente separar alguns dados que o modelo nunca vai ver na vida para a gente realmente testar, imaginando como se fossem dados novos, se o modelo realmente está bom ou não. Porque se você treina o seu modelo com todos os dados, como é que você vai analisar se o seu modelo está legal, né? Então, para isso a gente faz essa pequena separação aqui. Nesse código exemplifica isso. A primeira variável que criamos vai ser data, que será o conjunto de dados que usamos para treino, e data unseen vai ser os dados que a gente vai utilizar para testar o nosso modelo depois, certo? Você corre esse código aqui e você vai conseguir separar essas duas variáveis. Para preparar o ambiente, a gente precisa primeiro importar o módulo de classificação do PyCaret. Você depois lê atentamente todo esse texto aqui, ou anteriormente também, que aqui está bem explicado, você vai aprender bastante. Mas para carregar a API de Classification, você utiliza esse comando. Depois vamos utilizar o método setup, que você vai setar vamos dizer assim, os modelos iniciais para os seus dados. E você passa como data a sua variável data, que foi definida aqui atrás. São os dados de teste. O target seria a classe que você quer treinar, ou seja, o que você quer predizer no futuro, né? Default está aqui, o mesmo nome que estava aqui em cima no dataset da gente, default. Então, se isso aqui for, por exemplo, bom pagador, good payer ou bad payer, esse nome aqui fosse diferente, você ia colocar aqui esse nome, que seria o seu target, seu atributo alvo que você quer identificar. E aqui você cria um ID de sessão, caso você queira monitorar essa sessão depois. Continuando, se você dá play aqui, ele vai mostrar todo o setup inicial, que o tipo de target é binário, né? Que ele já lê os dados, ele viu automaticamente que só tem dois tipos de dados, 0 ou 1, aqui, né? Ou seja, mau pagador e bom pagador. E aqui ele mostra, tipo, tudo que ele já encontrou de forma automática, só para você checar, você ver se tá legal, realmente o que ele fez, o que ele identificou. Mas só para exemplificar um pouquinho, vamos ver esse parâmetro aqui, ó. Ele vai fazer um shuffle no train, no test, ou seja, ele vai misturar os dados. A gente vai estar usando uma validação cruzada estratificada, né? Vamos ver mais. A gente não vai precisar usar GPU, não vai fazer o log do experimento. Isso tudo são aplicações, parâmetros default, perdão. E você pode conferir tudo que está feito aqui, olhando um por um. Não vamos usar o PCA, né, para o momento e tal, mas isso aqui são todas as opções que você pode aplicar. Então, nessa primeira inicialização dos dados, você já vê tudo que é feito. Aplicamos configuração padrão aqui, a título de exemplo, mas convido você a investigar mais a fundo o que cada uma funciona. E vamos lá. Depois que a gente carrega, a gente vai poder fazer o treinamento de todos os modelos e comparar, né? E essa manobra vai custar a gente 51 anos, porque realmente, imagina aqui que todos esses modelos que tem na API, eles vão ser treinados e testados de forma automática. Então esse método aqui, essa chamada custa bastante tempo, demora um pouquinho. Por isso que eu já deixei aqui a saída para a gente não estar perdendo tempo. Então beleza, tá. Vamos dar uma recapitulando aqui rapidão. Primeiro a gente fez o setup dos dados e logo em seguida a gente vai fazer o treinamento dos modelos, chamando essa função aqui compare models, certo? E a gente vai pegar o melhor modelo e incluir já nessa variável best model, ou seja, best model vai conter o nosso melhor modelo de todos esses aqui. Como os parâmetros iniciais, padrões, aqui a gente utiliza a acurácia, como você pode ver aqui, como métrica, então a maior acurácia aqui vai ser o melhor algoritmo, certo? Nesse caso a gente teve o Ridge Classifier, perdão. É uma classificação do estilo Ridge, é um algoritmo de classificação, certo? Se você já ouviu falar, você já sabe o que é, se não, você pode dar uma pesquisadinha
É um algoritmo de classificação baseado em read. Opa, aqui. Ele está implementado no sklearn. Você pode ver a definição dele bem aqui. Passando para baixo, a gente consegue printar essa variável que a gente criou aqui embaixo, em cima, best model, com esse print, e ele vai mostrar os parâmetros padrões que esse modelo tem. No caso é um read classifier. Isso aqui são os parâmetros padrões do nosso modelo, certo? E passando abaixo, vamos criar um modelo. Para a gente criar um modelo, a gente pode chamar esse método createModel. Aqui, com esse método models, você consegue ver a lista de modelos que existe de classificação, certo? E o read, ele vai estar aqui dentro. Vamos ver aqui, certo? E ele faz parte do sklearn Linear Model Read Classifier. Uma coisa que eu não falei é o PyTorch, ele é todo baseado no sklearn, ou seja, a maioria dos algoritmos, na verdade, alguns dos boosts, ele usa a livraria XGBoost. Não, na verdade não é sklearn mesmo, olha aqui. E somente do CatBoost, né, que ele usa a biblioteca CatBoost do core. E seguindo, podemos criar um modelo read com esse método, certo? createModel, e passamos o nome do modelo que queremos criar, read, e atribuímos nessa variável read. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar 10 subamostras, 10, vamos dizer assim, folds da classificação cruzada, e vai treinar em todos, depois sair para cá, nos mostrar a média. Podemos criar também uma decision tree, basicamente criando uma variável com um createModel, passando com o parâmetro dt. Se você der print na dt, você vai ver que é um decision tree classifier. Ou você pode também criar um KNN, que seria outro algoritmo de classificação, e também um random forest, né? Um RF, com esse mesmo método passando como parâmetro o RF. Ou seja, aqui está mostrando um pouco como você consegue criar um modelo simplesmente com uma única linha, certo? E você já atribui o modelo a uma variável. Passando um pouco mais aqui para baixo, seguimos para esse passo 9, que aqui seria tunagem de um modelo. Ou seja, a gente vai ajustar os parâmetros do modelo de forma automática, com o intuito de que ele performe melhor nos dados, certo? Como esse passo aqui em cima, ele utiliza os parâmetros padrões, então a gente não tem a certeza se esse algoritmo realmente ele está sendo a melhor versão, ou se a gente der uma mexida nos parâmetros, ele vai obter um melhor resultado, certo? Descendo aqui, tunando o modelo. A gente pode chamar essa função tuneModel, passando o modelo que a gente criou, read, no caso. A gente viu aqui atrás, definiu read nessa célula aqui, certo? Read, createModel. Então a gente tunou o modelo read e aqui vai ser as novas métricas que ele nos traz aqui pra gente. No caso, a média ficou 0,82 comparada com aqui, eu acho que aqui mesmo, né? 8254 read 8254 e aqui o tuned read ficou 8254. Parece que não teve tanta diferença, ou eu executei a célula de forma errada, mas vamos ver, standard deviation 0,0046, standard deviation, foi uma coincidência. Opa, não, aqui embaixo. Eu acho que, não sei o que aconteceu, mas teoricamente essa função aqui melhoraria o seu modelo, certo? Eu devo ter feito alguma coisa errada aqui atrás, que não imprimiu direito. Mas enfim, vamos continuar um pouco com isso, que não importa tanto. E aqui você dá um print no algoritmo tunado, e aqui ele vai mostrar os parâmetros que ele encontrou que seriam os melhores. Tudo de forma automática.
Vamos tentar comparar aqui com o... a gente não conseguiu dar print aqui para saber os parâmetros. Mas enfim. Passando para essa parte aqui do grid, a gente pode tunar também um Decision Tree, que foi outro modelo que a gente criou lá em cima. E aqui a gente printa ele tunado, os parâmetros que encontramos melhores. Aí você me pergunta, tá, o que eu posso fazer até agora aqui? Isso aqui é o seguinte, você tem dados e você quer testar uma hipótese de um algoritmo e você não quer fazer tudo manualmente. Então você traz para cá, joga tudo de forma automática e no final ele vai te dar, depois de tunar, obviamente, você vai ter um algoritmo já com todos os parâmetros, ou seja, esses parâmetros aqui são legais para a tarefa que eu quero fazer. Mas você fica totalmente à vontade para brincar e manualmente, né, ver o que funciona melhor, mas essa ferramenta vai dar uma adiantada nesse processo aí, né? E tunando o KNN, passando aqui para baixo, basicamente você chama o mesmo método, Tune Model, só que aqui tem um detalhe, pessoal, ó. Aqui ele está passando um Custom Grid, que aqui é a questão da busca de otimização que ele vai utilizar. Basicamente, no padrão, nos, como se chama, atributos padrão, ele utiliza a acurácia, mas se você quiser utilizar outra métrica de melhoria, você pode passar chamando essa Custom Grid, certo? Aqui embaixo ele explica mais um pouquinho em texto. Na verdade aqui ele explica mais um pouquinho em texto, mas basicamente é isso. E vamos descer mais para baixo, tunando um Random Forest, certo? Também a mesma coisa, você passa esse método aqui, passando o RF, que foi a sua variável que criou lá atrás, que seria um algoritmo de Random Forest. Enfim, passando para a parte 10, a gente tem a plotagem de um modelo. O que seria plotagem? A gente entender um pouco das métricas por gráficos. Então aqui a gente pode plotar a curva ROC, né, do Tuned RF, ou seja, da nossa Random Forest tunada. E aqui você consegue ter métricas visuais. Curva de precisão recal também, você pode dar esse comando para plotar PR, Precision Recall. Também você pode ver a importância dos atributos, ou seja, lá de cima desses atributos aqui, desses atributos aqui, todos que foi utilizado para treinar o modelo, qual deles teve maior importância, né, para predizer os dados novos que chegam. E aqui você pode ver que o 1 e o 2 e o 3, eu acho que eles foram os principais para prever se uma pessoa é uma boa ou não pagadora. Vamos tentar rever esses dados aqui em cima, P1 e P2, para a gente entender bem o que aquilo ali significa, né? Aqui, ó. P0 a 6 é o status de reembolso por N meses, ou seja, P0 é mês passado, P1 um mês atrás, P2 meses atrás, né? P2 3 meses atrás. Marcadores: -1, pagamento devidamente, 1, atraso de pagamento por um mês, 2, atraso de pagamento por 2 meses. Ou seja, isso aqui é a questão do atraso do pagamento, né? Então, realmente, se você tem dados que mostram que um cliente está com atraso nos pagamentos, então ele quer dizer que não é um bom pagador. Então, por isso que esses dados aqui, P, eles influenciaram bastante na classificação da gente. A gente pode plotar também a matriz de confusão. Se você já sabe esse conceito, você entende basicamente o que é isso aqui. Mas se você não sabe, uma matriz de confusão é confusão, pessoal. É bem difícil explicar o que é, mas basicamente vamos resumir como se fosse cada entrada do seu modelo, cada entrada de dados novos, né, que você apresenta para o seu modelo, ele consegue criar uma métrica que diz quantas entradas caíram numa classe e quantas entradas caíram na outra. Ou seja, aqui a gente tem a classe 0, mal pagador, e 5.018 entraram na classe de mal pagador e 269 entraram na classe de bom pagador. Ou seja, esses 269
eles deveriam ser, na verdade, mal pagador, mas como o nosso modelo não está tão legal, ele confundiu alguns dados, certo? E na classe de bom pagador que foi bom pagador, ele incluiu os 534. E bom pagador que foi mal pagador, ele incluiu 1021, ou seja, ele está errando bastante, não é? Então, o nosso modelo ele consegue identificar melhor os maus pagadores, certo? Do que os bons pagadores. Talvez seja indício de que o modelo não está tão legal, mas isso aqui fica a título de ilustração. É uma das métricas que a gente pode utilizar para estar sabendo se o nosso modelo está legal. Vamos fazer predições agora naquela amostra de teste que a gente deixou lá atrás, separada, certo? E você pode dar um Predict Model Tuned RF e isso vai basicamente chamar esse método Predict Model para o seu Random Forest tunado, e aqui ele vai te dizer a métrica que vai ser 81 aproximadamente, 0,16 de acurácia, certo? Passando aqui para baixo, como que a gente finaliza o nosso modelo? Depois que a gente viu que temos um modelo legal, temos a acurácia legal e queremos continuar com esse modelo, certo? Então a gente vai fazer a finalização para deploy, utilizando esse método, que basicamente ele vai pegar tudo que foi feito, todo o pipeline de processamento e todos os parâmetros e salvar nessa variável, Final Model, que aqui a gente pode ver o nosso Final Model é um Random Forest Classify com esses parâmetros aqui, certo? E você pode dar um Predict Model, Final Model, em que você vai ver que esses dados aqui são os mesmos aqui de cima. Opa, na verdade não. Eu tô confundindo. Deixa eu ver o que foi aqui. Predict Model, Final Model. Olha só, tem um detalhe aqui, ó. A função Finalize Model ajusta o modelo ao conjunto de dados completo, ou seja, incluindo a amostra de teste e validação, neste caso. Então, realmente, o objetivo dessa função é treinar o modelo no conjunto de dados completo. Então, realmente, a gente tem que ter cuidado nisso aqui. Quando a gente finaliza o modelo, a gente tem que predizer de novo, rodar a previsão nele e observar a acurácia. Nesse caso aqui aumentou, não foi? Porque ele utilizou todos os dados, além do treinamento, o dado de teste também. E é importante a gente fazer esse passo, pois se aqui a acurácia cair, quer dizer que o nosso modelo ficou overfitted, ou seja, ele aprendeu muito os dados de treino e não vai conseguir generalizar. Então tem esse detalhe aí. E aqui que a gente vai fazer predições em dados nunca vistos, né? Que na verdade eu confundi aqui. Isso aqui é outra coisa, isso aqui são predições da amostragem de teste, ou seja, é daqueles 30% que dividimos aqui, que o PyCaret dividiu automaticamente, né? Cadê? Nossa, é muita coisa, mais pra cima. Tá, aqui nesse setup dos dados ele dividiu já em 70% e 30% para teste. E aqui em cima a gente definiu data unseen, ou seja, mais quantos por cento? Mais 1.200, ou seja, mais, não sei quanta porcentagem, eu acho que é 5%. É 5% que ele nunca viu, certo? Então, o que significa aqui embaixo, esse passo 13 é naqueles dados que a gente nunca viu. Então, Unseen Predictions, a gente vai dar um Predict Model, nosso modelo final, e o nosso dataset, a gente vai passar Data Unseen. E quando a gente mostra essa previsão, ele vai mostrar isso aqui, né? O score, ele está mostrando 0,8, 0,9, 0,8, 0,7. Ou seja, ele está com uma acurácia bem legal aqui, né? As colunas Label e Score são adicionadas ao conjunto Data Unseen, Label e Score, certo? Que aqui vai ser o label que ele predizeu e aqui o label de verdade.
o label que ele predizeu e o label de verdade. O label que ele predizeu e o label de verdade. Ou seja, ele parece que está acertando bem, né? Pelo menos nessas 5 entradas iniciais, tudo que ele predisse realmente era a verdade. E aqui é o score de confiança que esse label está correto. Para salvar o nosso modelo, a gente basicamente pode chamar esse método SaveModel e ele vai printar tudo que foi feito até agora, todo o processamento do pipeline de dados e se ele usou o modelo que ele usou, né, com os parâmetros. E por fim a gente salva num PKL, ou seja, como se fosse uma compilação. É um arquivo compilado, vamos dizer assim, do Python, Pickle. E você consegue salvar no seu computador. Para carregar esse modelo que você salvou, você pode fazer chamar essa função loadModel. Aqui você quer fazer uma nova predição, você usa o seu modelo que você acabou de carregar e vai dar a mesma coisa, certo? Porque você está carregando o mesmo modelo, ou seja, esses valores aqui são esses mesmos valores daqui. É simples assim mesmo. E você pode checar a métrica no final, dar um play aqui e você vai ver que a métrica final ficou 81.67, exatamente o que a gente tinha conseguido aqui em cima. Deixa eu ver, não, parece que eu estou confundindo. Aqui, 81.67, certo? 81.67. E, enfim, com isso nós finalizamos nosso tutorial de introdução ao PyCharts. Se você já conhece Machine Learning, eu acho que você entendeu basicamente alguns dos conceitos que falei aqui. Se você não se sinta perdida, essa é uma breve introdução dessa biblioteca. Você pode estudar mais a fundo os conceitos. Continua aqui no canal que a gente vai estar mostrando muitos conceitos e novos vídeos. E se você está iniciando com Machine Learning e está perdido, né? Não esquenta. Isso aqui foi a demonstração de uma simples tarefa de classificação em que você pode jogar seus dados para essa biblioteca maravilhosa e ela vai te retornar um modelo de classificação de forma quase que automática, certo? E você pergunta, caramba, então isso aqui vai substituir os programadores, os engenheiros de Machine Learning? Aí eu te digo, não, na verdade não vai substituir. Por quê? Se você observar, tem muita coisa aqui que essa ferramenta fez que, de certa forma, você tem que entender esses conceitos para saber se realmente isso aqui vai ser vamos dizer assim, o melhor parâmetro ou o melhor tipo de processamento de dados que você vai aplicar, certo? Então, apesar dela automatizar a criação de modelos, ainda vai precisar de de uma pessoa que seja consiga entender totalmente, né, tudo isso que passou aqui por trás, que está correndo. Seja entender os dados, entender o processamento que foi feito nos dados, entender a escolha do algoritmo, a métrica escolhida, os parâmetros do algoritmo, né, e tudo mais. Então sempre vai precisar de um profissional por trás. Essa é só uma ferramenta que nos ajuda a estar construindo modelos de forma mais rápida. E conclusão em próximas etapas, né, você basicamente pode seguir esse link aqui para o novo tutorial de classificação binária nível intermediário, que vai aprofundar um pouco. E ele está no GitHub do PyCharts, certo? Você pode ler, está em inglês, não foi traduzido ainda. Eu fiz a tradução desse outro e se você souber, aconselho que você leia esse tutorial, que aqui vai aprofundar mais um pouco. Mas como foi basicamente uma introdução, nós ficamos por aqui. Agradeço você que ficou até o final. Se você curtiu, deixa o like, compartilhe esse vídeo aí e fique atento aos próximos vídeos. E é isso.